Eu sou o Padre Diego Bettoni do Movimento Um Só Coração. Estamos neste momento de coração a coração para refletir o diário de Santa Faustina, a misericórdia divina na minha alma. Vamos meditar os números 52 e 53. Começo a ler. Sempre que me queria afastar destas inspirações interiores, Deus me disse que no dia do juízo exigirá de mim um grande número de almas. Certa vez, cansada dessas diversas dificuldades que tinha por causa de Jesus, falar-me e exigir a pintura da imagem, decidi firmemente, antes dos votos perpétuos, pedir a Frei Andrés que me dispensasse daquelas inspirações interiores e da obrigação de pintar a imagem. Depois de me ouvir em confissão, Frei Andrés deu-me esta resposta: não dispenso a irmã de nada, e a irmã não pode esquivar-se dessas inspirações interiores. Mas a irmã deve, necessariamente, relatar tudo ao confessor, sem falta, porque de outra forma a irmã incorrerá em erro apesar dessas grandes graças de Deus. Neste momento, a irmã está se confessando comigo, mas saiba que devia ter um confessor permanente, isto é, um diretor espiritual. Fiquei imensamente preocupada com tudo isso. Pensei que me livraria de tudo e aconteceu o contrário. Uma ordem explícita para atender às exigências de Jesus. E agora, um novo tormento de não ter um confessor permanente. E se durante algum tempo me confesso com algum padre, não posso desvendar-lhe a minha alma quanto às graças, o que me causa um sofrimento indizível. Pedi então a Jesus que concedesse essas graças a uma outra pessoa, porque eu não sei aproveitá-las e apenas as desperdiço. Jesus, tende misericórdia de mim, não me confieis coisas tão grandes. Bem vedes que sou um pozinho incompetente. Contudo, a bondade de Jesus é infinita, e ele prometeu-me ajuda visível na terra, e recebia em breve, em Vilna. Reconheci no padre Supotsko esta ajuda de Deus antes de chegar a Vilna. Conheci-o por uma visão interior. Certo dia, o vi na nossa capela entre o altar e o confessionário. Então ouvi uma voz na alma: eis a tua ajuda visível na terra, ele te ajudará a cumprir a minha vontade na terra. Santa Faustina, rogai por nós. Então, Santa Faustina, ela, nessas inspirações interiores, nesses pedidos de Jesus, ela estava um pouco confusa. E aqui no início do número 52, olha só que interessante, que Deus disse para ela que no dia do juízo exigirá dela um grande número de almas. Você sabia que você tem muitas almas, muitas pessoas que estão ligadas a você? Você sabia que somos responsáveis? Temos pessoas que dependem, elas dependem de Deus, mas que Deus quis unir elas a nós, nas nossas orações. Tem muitas pessoas que dependem de nós. Só lá no céu a gente vai olhar e vai ver quantas pessoas dependem de nós. E quanto mais foi dado, maior é a responsabilidade. Jesus não diz assim, quem mais foi dado, mais será cobrado. Por quê? Porque realmente quem recebe uma graça muito grande, ela é responsável para transmitir essa graça para as pessoas. E olha só aquilo que Jesus diz para ela: olha, quantas almas são confiadas a você, e você vai deixar elas assim, de lado? Por isso, a omissão de deixar de fazer
aquilo que nós fomos chamados é muito grave, porque tem muitas pessoas que foram confiadas a nós e que nós somente vamos saber lá no céu. Quantas orações nossas que vão para pessoas que nós nem sabemos o nome e que Deus sabe que foram confiadas a nós. E aqui também a Santa Faustina. E ela diz que estava cansada. E realmente, o fardo, fazer o bem, não é fácil. Quantas pessoas vão ficando no caminho? Começam com muito fervor e vem o cansaço, a falta de gratidão, as dificuldades da vida. Não é fácil, às vezes você faz o bem, e caridade, ajuda aqui, ajuda naquela pastoral, ajuda no movimento e de repente acontece alguma coisa, uma doença na sua família, ou perde uma pessoa querida e pronto, desmorona tudo. Ou acontece também o cansaço da vida, a pessoa vai, luta e vai, e às vezes não dá certo e a gente quer ter frutos concretos, a gente quer ver as coisas e na vida espiritual não é assim muitas vezes. E a gente vai desanimando. Isso é normal. Isso aconteceu com Santa Faustina. Por que não vai acontecer conosco? Claro que acontece o cansaço. Por isso que Jesus diz no Evangelho, você que está cansado, vem repousar em mim, que meu fardo é leve. Sem Jesus é pesado, fazer o bem sem Jesus é pesado. Mas quando a gente faz com Jesus, isso é, quando a gente faz com amor, o fardo, as dificuldades se tornam leves. Não é que não existam, mas Deus nos dá a força, porque nós sozinhos não podemos nada. Nós sozinhos não podemos nada, mas nós com Jesus podemos tudo. É como aquela historinha do elefante e da formiguinha. Eu não sei se vocês já escutaram. É assim, tá o elefante que tem as suas orelhas grandes e a formiguinha se colocou, né? Eu também tenho orelha grande, então estou parecendo um elefante. Muito bem, aqui, colocou aqui, ficou aqui a formiguinha no elefante e de repente o elefante começou a correr, correu assim, uá, e a formiguinha aqui pendurada, né? Tava se segurando aqui na orelha do elefante, aí de repente a formiguinha olhou para trás e disse assim no ouvido do elefante, elefante, olha para trás e olha a poeira que a gente está levantando. Olha só, olha para trás e vê a poeira, o pó que nós estamos levantando. Na verdade, quem estava levantando era o elefante, né? Mas a formiguinha olhou e disse, olha lá, dá uma olhada no que nós estamos fazendo. Pois bem, nós estamos unidos a Jesus Cristo. Se a gente está com Ele, a gente vai levantar a poeira. A gente vai fazer as coisas, mas se a gente está sozinho, a gente não levanta nada. E até aquilo que ela fala é verdade. Olha só a humildade dela. Ela não é aquela formiguinha que olha para trás e diz para o elefante, olha a poeira que estamos levantando. Ela mesmo diz, eu sou um pozinho incompetente. Olha só a humildade dela. Mas a verdadeira humildade não é ficar assim de coitadinha. Ai, eu não posso. Se ela ficasse lá, se ela desse uma de coitada, perdão que eu digo, de coitadinha, eu sou uma poeirinha, e fica lá, eu sou uma poeirinha, o diário não iria existir. Já imaginou se ela tivesse dito não para Jesus? O diário não iria existir. Nós não estaríamos aqui agora falando sobre o diário, meditando, refletindo sobre esses números. Não estaríamos aqui. Não teria as pinturas de Jesus misericordioso no mundo inteiro como ajuda. Quantas pessoas iriam deixar de ter confiança em Jesus? É muito sério, mas é verdade, Padre Diego, é verdade. Não existiria, poderia ter o diário de outra pessoa, mas de Santa Faustina não teria. Não teria essa devoção porque Jesus entregou para ela esse tesouro. E nós não somos descartáveis para Deus. Se a gente não faz a nossa parte, ninguém vai fazer no nosso lugar. Poderão fazer outras coisas, até maiores. Mas aquelas coisas que Deus entregou para nós, não existiria o diário. Então, humildade, sim, de se colocar
diante de Deus, pedir a ajuda de Deus. Ela pediu um diretor espiritual. Inclusive, Jesus mostrou antes dela conhecer o Padre Miguel, que é o Beato Miguel, que até eu coloquei no canal do YouTube um testemunho, procure lá, sobre o Padre Miguel Supotsko, que realmente mostrou, ela pediu essa ajuda. Realmente a gente necessita de ajuda no caminho da santidade. E não é um problema a gente se sentir cansado e pedir ajuda para Deus e dizer, Deus me ajuda e me manda pessoas boas que estejam do meu lado, que possam me ajudar, Como necessitamos de direção, mesmo tendo graças fantásticas, como esse Frei falou para ela, olha, você tem essas graças, mas você pode errar. Olha só o que ele diz para ela, irmã, incorrerá em erro apesar dessas grandes graças de Deus, porque muitas vezes Deus nos dá graça e a gente não sabe, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de conselho, a gente precisa de pessoas santas, pessoas com sabedoria do nosso lado. Não é vergonha pedir conselho, ainda mais na vida espiritual, necessitamos, porque também podemos cair na nossa vontade. Então, o que acontece? Justamente isso, que podemos incorrer em erro. Sim, podemos, porque em vez de fazer a vontade de Deus, a gente começa a pensar que a vontade de Deus é aquilo que a gente pensa, a gente precisa pedir conselhos. Isso aconteceu com Santa Faustina. Então, ser humildes, sim, mas não pobres coitados lá que não vai fazer nada. E acaba não fazendo nada, é como da parábola dos talentos. Então ele enterrou os talentos e depois foi para Deus, olha Senhor, eu enterrei, eu sei que você é exigente. Pois aqui Santa Faustina está dizendo que Jesus é exigente. Ele é exigente. Claro que ele é, porque ele quer o nosso bem. Pode um pai e uma mãe não ser exigente? Claro, com carinho, com amor. Uma mãe e um pai que não fala nada para os filhos e deixa acontecer, isso não é amor. Quem ama exige porque quer o melhor do amado. E Jesus é exigente. E à medida que a gente vai crescendo na vida espiritual, a gente vai vendo que as exigências são grandes. Por quê? Porque a salvação eterna das almas é uma coisa importante. Inclusive eu estava dizendo para as catequistas, numa live lá na editora Paulinas, que eu estava falando assim, na live para as catequistas, olha, agora nessa epidemia a gente fica tudo receoso, não vamos falar, porque as crianças têm muito tema de casa, têm que estudar. O que é mais importante, a matemática ou a catequese? Eu não estou dizendo que a matemática, a física, o inglês não são coisas importantes, são, mas vão acabar nesse mundo. A catequese, o conhecimento de Deus é para a eternidade, e às vezes a gente fica tudo assim, não vamos atrapalhar as crianças. Que adianta saber inglês, ser inteligentíssimo, saber matemática e ir para o inferno? Adianta? Essa pessoa foi um sucesso por 100 anos. Adianta? Deus quer que você seja um sucesso. Deus quer que você saiba as coisas, que estude, porque a graça de Deus não destrói a humanidade, mas eleva. Mas as coisas de Deus são mais importantes que as coisas desse mundo. Meu irmão, minha irmã, pensamos que as coisas de Deus não são importantes, estão em segundo lugar. Isso é terrível, isso é pouca fé, é não acreditar em Deus, porque Deus é primeiro lugar. Agora vai me dizer que a matemática, a física e o inglês é mais importante que a catequese? Mas nunca, em nenhum lugar e nunca será. Agora é claro que é importante estudar, eu não estou dizendo que não é importante estudar. Claro que não, tanto é que a Igreja Católica foi quem fundou as universidades. E não tem nenhuma instituição que tenha mais escolas, universidades no mundo inteiro que a Igreja Católica. Não tem instituição que tenha mais. Claro que a Igreja Católica dá valor para o estudo, claro que sim. Agora, você vai me dizer que a catequese é menos importante que a escola? Por favor. Por favor. Então, vamos deixar de rebaixar as coisas de Deus. Então, a gente não acredita em Deus, só acreditamos nesse mundo. Queremos o sucesso
para os filhos só nesse mundo? Ah, isso aí é muito pouca coisa. Muito, mas muito pouca coisa. Então, realmente, é exigente o caminho da santidade. E devemos buscar amar as pessoas, nos formar integralmente, logicamente, em todos os setores, intelectual também, humano também, mas espiritualmente muito mais. Então, como é importante também ter essa ajuda, buscar ajuda. Então vamos pedir essa graça. Sermos humildes, sim, realmente sem Deus somos um pozinho incompetente, mas com Deus somos tudo e podemos tudo. E muitas almas são confiadas a nós, muito mais do que você imagina. Se você se omitir, se você não fazer aquilo que Deus chamou você para fazer nesse mundo, quantas almas deixarão de acreditar em Deus por causa disso? Ou não conhecerão a Deus por causa da nossa omissão? Já imaginou, repito, se Santa Faustina tivesse ficado lá, virado as costas para Jesus e falado: ah, não, isso é difícil demais. Nós, hoje, não estaríamos refletindo sobre o diário de Santa Faustina. Essa é a verdade. E temos esse tesouro da devoção, da misericórdia, essa revelação da misericórdia, porque Santa Faustina não virou as costas para Jesus. Peçamos também essa graça de não virar as costas para Deus, de começar a dar um valor para as coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus. É um caminho difícil? É. É fácil fazer o bem? Não. Como uma vez na praça de São Pedro, com o Papa Bento, ele disse: a vida do cristão não é fácil, mas Deus não chamou vocês para a comodidade. Não tem vida cômoda para o cristão. Estamos para anunciar a Deus em bons momentos, em momentos difíceis, a favor do vento ou contra o vento. Apesar do relativismo, do orgulho, do egoísmo desse mundo, devemos anunciar a misericórdia de Jesus. E disso dependem muitas almas. Bênção com a relíquia de Santa Faustina. Peçamos a Santa Faustina que interceda para que sejamos humildes, mas que também possamos aumentar sempre a nossa confiança em Jesus Cristo, que para Ele tudo é possível. Jesus, eu confio em vós. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com vocês e com vocês permaneça sempre. Amém.